Pronto, agora que a gente entendeu a parte, né, da produção de alimentos, da importância da tecnologia de alimentos, né, para o nosso dia a dia, vamos começar a falar um pouquinho sobre a parte da nutrição. A gente vai dar início à introdução à nutrição. Mas antes da gente iniciar, vamos definir o que são alimentos, né? Então, alimentos, eles têm a finalidade de fornecer ao corpo humano a energia, o material destinado à formação, à manutenção dos tecidos e, ao mesmo tempo, regulam o funcionamento dos órgãos. Então, aqui está a definição dos alimentos, certíssimo? Então, quando a gente fala em alimentos, né, a gente se refere ao valor nutritivo de cada alimento. Então, antes para a gente entender o que algo é nutritivo, o que algo é, né? A gente fala tanto de alimento X não é nutritivo, alimento Y não é nutritivo, né? Então, vamos entender o que é nutritivo. Quando eu falo nutritivo, tá, eu estou me referindo aos nutrientes. E nós temos uma categoria que envolve 6 nutrientes, né? Essa categoria, a gente vai ver mais na frente, mas estou só antecipando, elas são chamadas de macronutrientes. Então, quando eu falo em algo macro, é algo maior. Então, quando eu me refiro a macronutrientes, que são os mais conhecidos de vocês, que são carboidratos, as proteínas e as gorduras, eu me refiro ao alimento, ao que o meu corpo precisa em maior quantidade. Ou seja, eles precisam em maior quantidade de carboidratos, de proteínas e gorduras. E quando eu falo em micronutrientes, eu estou me referindo às vitaminas e os sais minerais, que são aqueles produtos que o nosso organismo, ele precisa em pequenas quantidades para conseguir fazer as suas funções. Aqui no slide tem a água, né? Só que a água ela não é considerada um nutriente, porque ela não fornece, ela é responsável por uma série de reações dentro do nosso organismo, mas ela não fornece calorias, ela não fornece energia, ela não está relacionada também à questão do desenvolvimento dos tecidos, então ela não é considerada um nutriente, né? Mas a água, ela faz parte de todos os alimentos. Até naqueles alimentos mais secos, né? Que a gente pensa, por exemplo, uma farinha, que a gente pode pensar que não tem água, mas tem. Tem água dentro na composição daquele produto. Por isso que a água aqui, no caso do slide, eu me referi, porque aqui a gente não está falando de nutrientes e nem de macronutrientes, eu só dei uma pincelada, né? Para que vocês possam entender o que são esses nutrientes. Então, os nutrientes são os macros, são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e os micros, que são as vitaminas e sais minerais. Então, gente, aí eu pergunto a você, todos os nutrientes dentro do alimento vai ter a mesma composição, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem animal? É interessante eu entender, conhecer essa composição para poder aplicar um processo tecnológico no meu produto, ou até mesmo para saber quais produtos eu preciso consumir maior ou em menor quantidade. Então, assim, a resposta para tudo isso é sim. Eu preciso entender a composição do meu produto, do meu alimento, para poder aplicar uma metodologia de conservação, uma tecnologia de processamento e até mesmo saber o que eu posso consumir maior ou menor quantidade. Por exemplo, o tecido vegetal, eles são ricos em carboidratos, né? Se você pegar, por exemplo, uma maçã, ela tem um alto teor de carboidrato, né? Uma banana. Mas, em compensação, 90% dos tecidos vegetais, não, 90% eu coloquei muito alto, mas 70% do tecido vegetal, ele vai ter uma quantidade menor de gorduras, né, que são os lipídios. Já o tecido animal, ele é um tecido rico em proteínas, né? A gente fala muito que se você quiser comer bastante proteína, é muito interessante investir em proteína, né, nos tecidos animais. Então, no ovo, no queijo, no leite, nas carnes, de um modo geral, a gente encontra uma grande quantidade de
em proteínas. Só que hoje em dia a gente tem muita questão da mudança de cultura de consumo. Então, a tecnologia de alimentos, ela também está bem à frente com isso, né? E você ficar atento ao que o mercado está querendo naquele momento. Então, hoje em dia, há uma demanda muito grande por produtos vegetarianos e veganos. Na aula mesmo que a gente estava falando, né, falando de inovações tecnológicas, a gente citou, por exemplo, carnes, né, que elas eram chamadas carnes à base de plantas, né? Então, assim, gente, proteína, não, quer dizer que eu não vou achar proteína em tecidos vegetais? Vai sim. A soja é um exemplo, onde você tem um alto grau de valor proteico, tão grande quanto o tecido animal. Como da mesma forma, eu vou encontrar carboidratos em tecidos animais. Então, é interessante, eu tenho que saber, pelo menos entender, né? Pronto. O tecido animal, ele é rico em proteínas. Então, se eu preciso de proteínas, por exemplo, quem aqui treina, né? Eu preciso consumir bastante proteína. Então, eu vou começar a comer alimentos ricos em proteínas. De onde vem esses alimentos? Dos tecidos animais. Então, eu vou investir mais em frango, em ovo, né? Principalmente porque eles têm, além de ter um alto teor de proteína, eles têm um baixo teor de gordura. Então, eu tenho que investir nesse tipo de produto. Por exemplo, um tecido vegetal. Eu tenho que balancear, né? Então, eu vou consumir alimentos de origem vegetal, porque apesar deles terem carboidratos, mas eles têm uma grande quantidade de sais minerais e vitaminas. Então, eu preciso desse alimento para o meu organismo, certo? E a gente tem também os cereais. Que são os cereais? O milho, o arroz, a aveia, a farinha de trigo, certo? Então, esses são os cereais. Eles são uma fonte rica de carboidratos, de gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais. Por isso que a gente fala, né, que o arroz ele é bem completo, né? Por mais que ele seja um alimento simples, ele é um alimento completo justamente por apresentar uma grande quantidade de nutrientes. E aqui também eu tenho as hortaliças, frutas, que são fontes de vitaminas e sais minerais, como eu havia dito anteriormente. Pronto, os nutrientes, né, de um modo geral, eles são capazes de fornecer energia para o homem, né, e animais, e podem ser os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Funciona da seguinte forma: a gente precisa dos nutrientes para que o nosso organismo funcione. A gente vai ver cada nutriente desse vai estar em separado, então vocês vão entender melhor. Então, assim, esses nutrientes, eles têm a função de fornecer energia para o nosso corpo, de ajudar no metabolismo, de formar as células do nosso corpo. Então, ele é de extrema importância esse consumo. E cada nutriente desse tem uma função específica no nosso corpo. Por exemplo, as proteínas, elas são interessantes porque elas ajudam a desenvolver os tecidos. Então, pegando aquele exemplo que eu dei anteriormente, do consumo de proteínas para uma pessoa que treina muito, ele quer o que? Aumentar a sua massa, né, a sua musculatura, então ele precisa construir. Por ele precisar construir, né, no caso tecido muscular, ele vai consumir um maior teor de proteína, certo? E já o carboidrato, ele tem a função de dar energia. Por isso que é interessante, antes de você praticar qualquer atividade, você consumir algum alimento que tenha uma quantidade de carboidrato, porque ele vai te fornecer energia, ele vai auxiliar no processo, né? E as gorduras, elas são importantíssimas, porque elas vão estar presentes na fabricação de hormônios, ela vai ser responsável pelo nosso isolamento térmico, também ela fornece energia uma quantidade bem interessante, muito mais do que os carboidratos, do que as proteínas. Então, cada nutriente tem a sua função. Os carboidratos e as gorduras possuem energia quase que total, ou seja, eu vou reaproveitar a energia que esses nutrientes fornecem de uma maneira total. E assim, já as proteínas têm que serem quebradas para se transformarem em energia. Existe uma escala.
quando eu falo em produção de energia para o nosso corpo. O primeiro nutriente que é consumido pelo nosso corpo na produção de energia são os carboidratos. O segundo são as gorduras. E por último vem as proteínas. É porque assim, as proteínas elas são muito top. Então elas são muito maravilhosas. E são muito caras. Então a gente utiliza primeiro o quê? O que é mais barato, mais fácil de você conseguir, de você arrecadar, ou aquilo ali que é mais assim, ó, isso que é mais caro, vou guardar. Então a gente utiliza mais aquilo ali que é fácil, mais barato para o nosso corpo, que no caso são os carboidratos. Por último, eu digo por último, que eu vou utilizar as proteínas, é justamente quando não houver nenhum nutriente mais presente, que pode ser, no caso, carboidrato ou gordura. Aí que eu vou utilizar a minha fonte, a minha riqueza, que são as proteínas, ok? Então, vamos lá. Os alimentos e a água são condições essenciais para a manutenção da vida, isso aí vocês já sabem, né? Então, uma alimentação balanceada e equilibrada, adiada a bons hábitos, como a prática regular de atividades físicas, contribui para a melhoria da saúde e da qualidade de vida em qualquer idade. Isso aí vocês já devem saber, né? E a gente tem essa diferença de dois conceitos, que é alimentar-se e nutrir-se. Será que é a mesma coisa? Será que no momento que eu estou me alimentando, eu estou me nutrindo? No momento que eu estou me nutrindo, eu estou me alimentando? Não, gente, não tem nada a ver. Alimentar é um ato voluntário e consciente. Por exemplo, eu escolho, eu não gosto de salada, né? Verdura, né? Bem assim a cara de vocês odeiam essas coisas. Aí o que acontece? Mas eu dou maior valor ao pão pizza. Saudades, pão pizza, né? Pronto. Então, eu estou escolhendo o quê? Ao invés de comer, por exemplo, alface, maçã, banana, eu quero comer pão pizza. Então, fiz o quê? Uma escolha. E nutrir-se é um ato involuntário e consciente. Por exemplo, eu escolho, falei para vocês da composição, né, de cada produto, tecidos vegetais, tecidos animais e os nutrientes que eles vão nos fornecer, ok? Então, no momento que eu escolho comer aquele pão pizza delicioso, né, todo mundo pode se matar para comer, o que acontece? Eu vou consumir mais o quê? Vou consumir mais carboidratos, mais lipídios e menos proteína, né? Porque o presunto, por mais que ele seja de origem animal, ele não contém uma grande quantidade de proteína, ele contém uma quantidade maior de gordura, né? Enfim. Então, no momento que eu faço essa escolha, involuntariamente, eu vou estar consumindo muito mais esses nutrientes, carboidratos, lipídios. Então, ou seja, me nutri dessa forma, não escolhi. Agora, no momento que eu estou super preocupada com a minha alimentação, então eu vou fazer aqui um balanceamento. Vou colocar aqui 100 gramas de proteína, né? Uma proteína menos, por exemplo, um frango. Vou colocar aqui uma porcentagemzinha de alface, tomate, bem simples. Uma porcentagemzinha de arroz, de feijão. Então, eu fiz esse ato voluntário, né, consciente, eu escolhi fazer isso. Mas no momento que eu escolho fazer isso, eu vou me nutrir de forma involuntária. O que vai acontecer? Nesse balanceamento, eu vou ter proteína, eu vou ter carboidratos, eu vou ter lipídios de maneira adequada, em quantidade menor. Eu escolhi um frango, poxa, o frango tem um lipídio, mas de uma concentração bem menor, aquela concentração bem pequenininha que vai ser essencial para desenvolver as minhas atividades, meu organismo. Escolhi as vitaminas que vão estar presentes na parte dos tecidos vegetais, assim como os sais minerais. Então, um está relacionado com o outro, a questão de alimentar-se e nutrir, mas a gente tem a escolha e o outro a gente não escolhe. Então, eu estou batendo muito nessa tecla do termo nutrição. Por quê? Porque, gente, vocês vão ver muito um conceito, a fome
a gente hoje não tem pessoas que morrem de fome, né? Isso aí já foi praticamente erradicado. Mas a gente tem pessoas que passam fome de forma nutricional, né? Então, eu acho que agora dá para vocês entenderem um pouquinho essa diferença. É aquela pessoa que tem o que comer em casa. Ela tem um miojo, ela tem uma pele de carne, mas ela passa fome em termos de nutrição, porque ela não consegue, na alimentação dela, todos os nutrientes essenciais para a vida. Né? Então, vamos falar um pouquinho do que é nutrição, né? Tem algumas pessoas que têm curiosidade de fazer nutrição, têm esse desejo, então vamos entender um pouquinho o que é a nutrição. É uma ciência que estuda as diversas etapas que o alimento sofre, desde sua introdução no organismo, ou seja, a mastigação, até a sua eliminação. Também relacionando entre os fatores a presença ou não de consequências maléficas ou benéficas. Ou seja, a alimentação, a nutrição, nesse contexto aqui, né, porque a nutrição ela tem várias vertentes. Tem um nutricionista que é clínico, que vai trabalhar na parte de receitando dietas, né, e a gente tem nutricionistas que estão em outros campos de trabalho, né, o campo ele é maior. Então, assim, esse nutricionista aqui, que é o nutricionista que a gente chama de clínico, né, que ele vai aplicar a dieta, ele vai se preocupar em quê? Vamos pensar no indivíduo, Renata. Renata, quais são as suas atividades? Quais são as suas necessidades calóricas durante o dia? Você treina? Qual o seu objetivo? Então, a partir daí que é determinado tudo isso, que ele vai montar uma dieta, né? Que vai pensando nos nutrientes que eu preciso, se eu tenho alguma doença pré-existente, ou se eu preciso, ou se eu passei por um processo cirúrgico. Então, tudo isso ele vai analisar e vai estudar para poder montar o que é mais adequado, no caso, para o ser humano, né? Para o paciente. E a gente tem, né, a nutrição, que é um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o indivíduo não tem controle, começa quando o alimento é levado à boca. E aqui só reforçando, né, que a alimentação é um ato voluntário e consciente, e ele depende totalmente da vontade do indivíduo e o homem que escolhe o alimento para o seu consumo. Certo? Então, tanto um como o outro, né, eles têm a função de introduzir substâncias, né, dentro do nosso organismo, visando a promover o crescimento, a reparação dos tecidos, a produção de energia, o equilíbrio das diversas funções orgânicas. Os alimentos podem ser tanto de origem animal, vegetal e também mineral, né, que é o caso dos sais minerais, que são o cálcio, o flúor, né, o iodo. Então, esses também são considerados fontes de alimentação. E esses nutrientes, né, eles são classificados também como a forma, esses alimentos, não é nutrientes, alimentos. Eles são classificados de acordo com sua forma de atuação no nosso organismo. Por exemplo, eu tenho alimentos energéticos. Também tenho alimentos plásticos, tenho alimentos construtores. Plásticos e construtores é a mesma coisa, né? São aqueles que vão renovar ou vão construir novos tecidos no nosso corpo. Tem alimentos reguladores ou protetores, né? Alimentos reguladores que vão regular a bomba de, por exemplo, de sódio e potássio, regular o teor de glicemia dentro do corpo, e protetores e os anticorpos. Então, focando ainda na parte da nutrição, a gente tem o termo dieta, que seria essa dieta, né? Todo mundo fala, eu vou fazer uma dieta. E dieta a gente acaba associando com restrição, né? Eu acho que vocês já viram alguém falando assim, não posso comer porque estou de dieta. Então, ele não pode comer uma coisa porque está em uma fase de restrição alimentar. E dieta não é isso, gente. Dieta são os hábitos alimentares do indivíduo, certo? Então, por exemplo, se eu como muito, sei lá, muito com pizza. Então, esse é um hábito meu, é a minha dieta, né? Eu gosto muito daquelas pipoquinhas de pacote, aquelas de isopor.
né? Lica, Luísa. Enfim, eu gosto muito. Então, se vocês quiserem me comprar, vou logo avisando, pode arranjar aquelas pipoquinhas, vocês vão fazer uma professora muito feliz. Então, se eu me alimentar só disso, vai ser o que? A minha dieta? E a dieta, ela abrange também diversos aspectos da vida cotidiana, que vão desde a ingestão alimentar adequada, exercícios físicos regulares e tempo adequado para lazer, sono, atividade sexual, saúde mental e etc. Então, assim, dieta não é só aquela restrição alimentar. Eu não posso comer um chocolatezinho porque eu estou de dieta, né? Ah, eu não posso tomar um sorvete porque eu estou de dieta. Não. É um contexto. É a sua vida como um todo, né? Então, tudo isso tem que funcionar direitinho. E a alimentação, ela envolve uma lei, que é a lei da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Então, a gente tem as leis da alimentação. A primeira lei da alimentação é a lei da quantidade. As refeições devem ser em quantidades suficientes, nem muito nem pouco, para cada indivíduo de acordo com as suas atividades e características físicas. Quando vocês estão aí na escola, eu acho que vocês já devem ter visto que existe a presença de uma nutricionista. Então, quando ela vai, às vezes pode não parecer, né? Porque a gente pensa, comida de nutricionista é uma delícia. Mas não é a nutricionista, a gente está falando do quê? Dos nutrientes, né, que estão presentes. Então, é feito todo um balanço para saber se os nutrientes que estão ofertados, quais são os nutrientes que devem ser ofertados para os alunos de escola profissional, de idade de, vamos colocar, de 14 a 20 anos, nessa faixa, que passam o dia todo sentados, a maior parte do tempo sentados, né, tendo aula o dia inteiro, e que muitas vezes não fazem atividade física. Ou a atividade física é muito pequena, porque fazem somente na aula de educação física. Então, a partir daí, eles são adolescentes e estão em fase de desenvolvimento. Então, quais os nutrientes que devem estar presentes para esses alunos? Então, ela vai fazer essa lei da quantidade, né? Ou melhor, a lei da qualidade, né? E a quantidade, acabei pulando. Aí vocês entendem, né? Eu citei o exemplo foi muito mais à frente do que eu pensei. Mas a lei da quantidade às vezes, você come, questão da dieta, você come tão pouco, porque você quer comer pouco, mas se aquele pouco não é suficiente, ele não vai suprir suas necessidades. E a lei da quantidade é justamente isso, você tem que suprir as suas necessidades, certo? Elas têm que comer a quantidade que seja adequada para o que você faz. E se você comer um pouco mais, o que vai acontecer? Vai formar aquela famosa gordurinha. E se você comer um pouco menos, o que vai acontecer? A gente vai acabar, né, passando mal. Como eu presenciei ontem, na aula de cross-training, uma moça bem jovem, eu acredito que ela não tenha se alimentado, e ela simplesmente desmaiou na aula, né? Então, por isso que é interessante a gente tentar avaliar comer de acordo com as nossas necessidades. Além da qualidade, foi o que eu expliquei anteriormente, né? A questão de entender o grupo que eu vou fazer aquela dieta, que no caso são os alunos, né? Entender a faixa etária, entender as atividades físicas que eles exercem, que eles fazem. Então, é por isso que é importante eu conhecer o meu grupo antes de aplicar qualquer dieta. E eu tenho a lei da proporção, é o equilíbrio. Numa refeição, os nutrientes devem estabelecer uma proporção entre si. Ou seja, não pode haver muito de um nutriente e nenhum de outro. Por exemplo, eu vou comer... eu tô abusada da comida, vou comer só um pedacinho de frango, 2 pedacinhos de frango, 3. Pronto, almocei só 3 pedacinhos de frango. Então, assim, tá proporcional? A gente vê que não tá. Tá faltando os outros nutrientes, né? A gente tem um pouco de proteína, tem um pouco de lipídio, minimamente carboidrato, mas o restante, né? A gente precisa de mais carboidrato para ter energia, precisa de mais
vitaminas, sais minerais, eu não vou encontrar nesse peito de frango somente. Então, eu preciso ter uma proporção. E para finalizar as leis da alimentação, a gente tem a lei da adequação. A alimentação deve estar adequada a cada pessoa, levando em conta suas necessidades, preferências, sua renda ou a existência de alguma doença. Gente, isso aqui é importantíssimo. Muitas vezes, acredito que alguém que já foi na nutricionista ou já ouviu alguém falar que foi, e às vezes escutou a seguinte frase: ah, ele passou um monte de comida cara. Então, antes de você passar uma dieta, né, você tem que entender o fator econômico daquela pessoa. Será que essa pessoa vai ter condições sei lá, de comprar um sal rosa do Himalaia, né? Então, a gente tem que entender. Ou até mesmo, ai meu Deus, eu não suporto comer, sei lá, tem um negócio que para mim é salsinha. Gente, salsinha parece um cheiro verde, só que o cheiro dele é bem mais apurado. Gente, eu não suporto salsinha. Salsinha, se eu sentir o cheiro, já sei que aquela comida tem salsinha. Então, se um nutricionista pede para que eu tempere a comida com salsinha, vocês acham que isso vai dar certo? Não, né? Eu não vou fazer a dieta. Porque eu não suporto salsinha, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não suporto? Então, ele tem que fazer as trocas. Ah, já que você não come salsinha, você gosta de coentro? Eu gosto. Então, pronto. Troca a salsinha pelo coentro. E a partir daí, a gente consegue adequar bem essa parte da alimentação. Então, resumindo, né? A alimentação normal deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, ter harmonia entre seus componentes e se adequar à sua finalidade ao organismo a que ela se destina. Por exemplo, a necessidade de uma criança é X, específica, é bem maior do que a de uma pessoa de 30 anos, porque a criança está em fase de crescimento, desenvolvimento, ela trabalha muito mais, ela gasta muito mais energia, então a necessidade dela nutricional é muito maior do que a de um adulto de 30 anos, né? Então, a gente precisa entender bem esses pontos para funcionar direitinho essa questão da dieta. A gente vai ficar nessa primeira parte até essa etapa de nutrição e entender as leis, né? Quando for na próxima aula, a gente já vai ver todos os nutrientes e essa é a parte mesmo explicativa dos slides, mas eu ainda vou passar alguns complementos, alguns textos para que vocês completem o que já foi visto aqui, viu? Pois até mais!